Fala, turma boa! Pois é, tô aqui na Europa, em Portugal, tô aqui, eu não sei onde é que eu tô direito não, mas enfim, tô aqui em Portugal. Hoje a gente vai falar um pouco de futebol paraibano e de Europa. Por isso que eu tô aqui, vim pra Europa, né, justamente para fazer esse primeiro episódio que a gente vai juntar Paraíba e Europa. Oxente, acabou a luz, foi? Eita calor danado. Que Europa o quê, velho? Que Europa o quê? Eu tô aqui mesmo na Paraíba. Até porque a gente tem que continuar aí obedecendo o isolamento social, né? Mas só não estou lá por causa disso. Porque, como vocês sabem, jornalista ganha muito dinheiro. Então, a qualquer momento eu posso ir pra Europa, né? Eu sou rica! Eu sou rica! Eu sei, meu irmão e minha irmã, que quem tava em 1984, em agosto de 84, na Europa, era a delegação do Botafogo da Paraíba. Não acredita não? É verdade, cara, é verdade. O Botafogo foi jogar lá na Europa, fazer uma excursão. Pela primeira vez, um time paraibano pisou em solo europeu nos campos frios da Europa. Foram 10 jogos em 5 países, lá no velho continente. E partidas importantes, viu, meu amigo e minha amiga? Tá vendo essa camisa aqui do Porto? Tá vendo essa camisa aqui do Porto de Portugal? Sabe quanto foi Botafogo da Paraíba e Porto? Não foi nada, meu amigo, porque Botafogo e Porto nunca jogaram na vida. Botafogo nunca pegou o Porto. Mas jogou lá em Portugal. Enfrentou inclusive o Estoril. Na despedida da excursão, acabou vencendo a partida por 1-0. Encarou, por exemplo, o Panathinaikos, que era o atual campeão grego. Perdeu para o Panathinaikos, mas jogou lá na Grécia contra o Panathinaikos. Naquele ano, naquela temporada, o time grego chegou até a semifinal da Taça dos Campeões, que é a atual Liga dos Campeões. O Belo pegou ainda, por exemplo, o Estrela Vermelha da Iugoslávia, né, da então Iugoslávia. Jogou contra o Rijeka também, que estava se preparando para a Copa da UEFA. Lá na Europa. Então foi só coisa fina, meu amigo. E aí você vai me perguntar, né? Por que, Pedro, o Botafogo foi lá pra Europa em 1984? Era o Liceu danado aqui na Paraíba, amigo. O futebol paraibano era uma precariedade danada. E o Botafogo tava precisando de dólares, né? Precisando de grana. E foi buscar dólares na Europa. Nessa época, os times tinham poucos recursos aqui na Paraíba. Então, por exemplo, o Guarabira Esporte Clube, num Botalto, depois de um Botalto, de um clássico entre Botafogo e Alto Sport, promoveu, por exemplo, um bingo lá no Almeidão, que teve um show de Reginaldo Rossi. E depois eu conto essa história melhor. Mas isso é pra você ver como as equipes tinham que rebolar e tinham que inventar coisas para poder arrecadar dinheiro, né? Então, por conta desse Liceu aí, o Botafogo acabou aceitando uma proposta de um empresário carioca, o José Roberto Gambassi, para que a equipe paraibana fosse para a Europa e tentar buscar grana e também fazer dinheiro aí para esse empresário. Esse empresário inicialmente queria levar o Botafogo do Rio de Janeiro, mas o Xará carioca não teve a liberação da FERJ, por exemplo, para poder sair. Então teve que se contentar realmente com o Botafogo da Paraíba. E o presidente do Botafogo, Geraldo Carvalho, na época, adorou essa ideia, né? Ficou bastante empolgado de buscar dólares lá na Europa, né? Então, e o contrato era realmente bem interessante. O Botafogo receberia 2.000 reais por jogo, né? Pelos 5 primeiros jogos, e 1.500 reais pelos últimos 5 jogos. Então era um valor bem interessante para o Botafogo na época. Só que ele precisava convencer a Federação Paraibana de Futebol de liberar o clube para poder viajar, né? Já que estava acontecendo nesse momento, meu amigo e minha amiga, o Campeonato Paraibano de 1984, e o Botafogo já era campeão do primeiro turno, mas para viajar para a Europa ele ia desfalcar a competição nesse momento, né? E evidentemente, né, que os times de Campina Grande, né, os rivais do Botafogo, não gostaram dessa ideia, né, da possibilidade do Botafogo desfalcar a competição, de a competição inclusive se alongar, e Campinense 13 fizeram uma pressão muito grande na Federação Paraibana para que não fosse autorizada aí a viagem, a excursão do Botafogo para a Europa. A Federação Paraibana de Futebol no momento, né, que era comandada pelo Juraci Pedro Gomes, né, o esposo de Rosilene Gomes, que ficou várias décadas à frente do futebol paraibano, o Juraci no início estava resistente, né, não queria realmente aceitar liberar o Botafogo para essa viagem para a Europa. Estava concordando com a tese de 13 Campinense, mas depois de muito convencimento, muita conversa, acabou liberando aí a excursão do Botafogo para a Europa, para desespero de Campinense 13, que continuaram pressionando. O Campinense, por exemplo, disse que não queria jogar mais o campeonato, de que não jogaria enquanto o Botafogo estivesse viajando, que era um absurdo o Botafogo viajar, e aquilo que a gente conhece da rivalidade entre os times de Campina Grande com o Botafogo, né? Mas não deu jeito, o Belo viajou para a Europa e o Campeonato Paraibano seguiu sem o Botafogo. E a delegação botafoguense, meu amigo e minha amiga, acabou viajando no dia 2 de agosto
saindo ali do aeroporto dos Guararapes em Recife, rumo a Portugal, que é onde iniciaria a excursão do Belo pela Europa, né? Foi uma aventura assim, digna de sessão da tarde, cheia de confusões, cheia de problemas, mas no fim das contas teve final feliz e foi uma coisa histórica realmente para o nosso futebol. Foi uma aventura, uma campanha até bem interessante do Botafogo na Europa, né? Venceu 4 partidas, empatou 3 jogos e perdeu mais 3 partidas nessa viagem, nessa excursão para o velho continente. Vou até pegar minha colinha aqui para falar os resultados. O Botafogo estreou na Espanha, perdeu para o Huesca por 4-2. Na Espanha mesmo, dias depois pegou o Real Raiz e venceu por 1-0. Depois foi para a Itália, enfrentou o tradicional Fano e empatou por 2-2. Depois foi para Iugoslávia, né? Então Iugoslávia, lá em Zagreb, na Croácia, atual Croácia, pegou o Zagreb Clube e venceu por 3-2. Ainda na Iugoslávia, em Belgrado, perdeu para o Estrela Vermelho por 1-0. No mesmo país, venceu o Rijeka por 2-1 e aí foi para a Grécia. Na Grécia empatou com o Heracles por 1-1. Depois perdeu para o Panathinaikos, o tradicional Panathinaikos, por 2-0. Voltou para a Espanha, onde pegou o Antequerano e empatou por 1-1. E aí se despediu dos gramados gélidos da Europa, em Portugal, quando venceu o Estoril por 1-0. Mas nem tudo foram flores aí nessa viagem para a Europa não, né? Constantemente os jogadores reclamavam de não receber o bicho, de não receber suas granas. E o presidente do Botafogo, Geraldo Carvalho, até teve que ir lá na Grécia pedir ajuda ao consulado brasileiro lá na Grécia para receber uma das cotas das partidas, né? Porque o empresário José Roberto Gambassi não estava pagando no tempo certo. Então teve muita confusão também nessa viagem. Outra coisa interessante, essa é bem interessante, é que o empresário José Roberto Gambassi estava dizendo que estava tendo um pouco de dificuldades para arrumar equipes para enfrentar o Botafogo da Paraíba, porque na década de 50 o Botafogo Carioca fez lá uma excursão que foi muito boa, na época de Garrincha e tal, mas segundo o empresário, teve um resultado lá, realmente teve. O Botafogo levou uma enfiada de 6-2 lá na Europa. E segundo ele, esse resultado fez com que o futebol brasileiro entrasse em desgraça na Europa. Então o Botafogo da Paraíba estava tendo dificuldade por conta de um vexame do Botafogo do Rio. Já imaginou o Botafogo com dificuldade de enfrentar times europeus? Porque a galera lembrava do Botafogo do Rio de Janeiro, porque tinha feito um vexame lá na Europa. Mas o empresário era meio mal, aquele empresário, ele era meio bipolar também. Ele ligava aqui para a redação, para as redações dos jornais de João Pessoa, e dizia que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, o Botafogo estava lá nadando em dinheiro, vencendo tudo, todos os times do mundo queriam jogar com o Botafogo, já estava até prometendo uma excursão para a África futuramente, então tinha essa questão, né? Às vezes ele enrolava bastante. Bom, no dia 1º de setembro, um sábado, o Botafogo enfrentou o Estoril e se despediu dos gramados europeus, né? Acabou vencendo essa última partida lá em Portugal. E aí estava marcada a volta do Botafogo para o dia seguinte, né? Para chegar em João Pessoa no dia seguinte, e que era um domingo. E nesse domingo, amigo e amiga, tinha uma partida do Campeonato Paraibano marcada, que era o clássico emoção, Botafogo e Campinense. E ficou aquela polêmica, o Botafogo chega para a partida, não chega, o Campinense querendo jogar, né? Já pressionando, já havia pressionado para que o Botafogo não viajasse e não admitiria se o Botafogo não chegasse para jogar, ou claro, iria brigar para vencer por WO, né? A partida marcada era para Campina Grande, então o Botafogo tinha que chegar no outro dia e já viajar para Campina Grande para enfrentar o Campinense. Mas é claro que não aconteceu essa partida, né? O Botafogo só foi chegar em João Pessoa na segunda-feira. Então houve um acordo aí com a diretoria do Campinense, apesar de muitos gritos e muitas ameaças de não jogar com o Botafogo em outro dia, mas deu certo, acabou uma reunião, definiu essa questão e a partida foi só para quarta-feira. E isso, velho, revoltou a torcida raposeira, né, que disse que ia boicotar o time nas próximas partidas, porque não concordava com o que a diretoria tinha aceitado, né, de mudar a data do jogo do Botafogo contra o Campinense para quarta-feira. Ficou indignada e disse que ia boicotar as partidas da Raposa nos jogos seguintes, por conta aí do que eles chamavam que a federação ajudava o Botafogo, e também com a concordância da própria diretoria do Campinense, né, que liberou aí que o jogo pudesse ser adiado para quarta-feira. Mas toda essa história aí que eu vou dizendo logo que teve um final feliz foi marcada por muitas confusões, muitos aspectos inusitados. Como eu disse, o Botafogo estava marcado para voltar para João Pessoa, chegar em João Pessoa, aqui na Paraíba, no domingo, né, no dia 2. Mas a equipe só chegou no dia 3, só na segunda-feira. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque no dia do domingo, né, no dia da viagem de volta,
Quando o avião decolou, 50 minutos depois de decolar, lá em Portugal, teve uma pane no avião. Você imagina que teve uma pane, o povo gritando, uma confusão danada, teve uma pane no avião e o avião teve que voltar para Portugal para fazer um pouso forçado. No hotel, o jornalista Roberto Machado, que acompanhou o Botafogo nessa excursão, conversou com o comandante e o comandante falou para ele que eles agradecessem muito a Deus porque escaparam realmente da morte. Mas sabe como é, né, isso? Tem gente que percebe a pane, tem gente que não percebe, tem gente que fica lá no seu MP3, né, no Candy Crush, não tá nem ligado o que tá acontecendo no avião. Foi o caso do preparador físico Duda, que ele, quando o avião aterrissou novamente, ele achou que estava em Recife, né? Já tinha chegado no Brasil, que estava tudo tranquilo, ia dar um beijo na esposa, ia dar um beijo nos filhos, porque já estava em Recife e iria para João Pessoa. Mas não era isso que tinha acontecido, meu irmão. Ele tinha voltado para Portugal. Já o massagista do Botafogo, Chinacão, pino foi feito para ser batido, né, velho? Porque ele percebeu tudo, ficou nervoso, temeu o pior e, segundo ele, abre aspas, depois de uma participação beleza como essa do Botafogo, nós não podíamos parar e ficar no Oceano Atlântico, né? Então o Chinacão percebeu e depois agradeceu muito a Deus, a quem ele acreditava, porque realmente foi um milagre. A questão é que nesse dia os WhatsApp de João Pessoa, né, pipocaram todos, né? O povo, cadê a delegação? Todo mundo no WhatsApp, agoniado. Surgiu o boato de que o Botafogo realmente tinha caído no mar. O Botafogo a delegação do Botafogo tinha caído o avião da delegação do Botafogo. Então era no centro, uma agonia danada, no centro de João Pessoa, menino correndo, povo desesperado. Mas felizmente desmentiram o boato no próprio domingo e todo mundo ficou tranquilo aguardando a volta da delegação que aconteceria no dia seguinte, na segunda-feira. E aí na segunda-feira chegou a delegação do Botafogo sã e salvo, tudo tranquilo, no aeroporto dos Guararapes em Recife. Foi recebida aí por mais de 500 torcedores do Botafogo que estavam orgulhosos da campanha do Belo lá na Europa. Teve uma outra festa lá na Gauchinha, né, na BR aqui em João Pessoa. A torcida, enfim, feliz pelo que tinha acontecido. Era um momento histórico e também aliviado, né, por conta dos boatos que surgiram no dia anterior. Quem registrou muito bem isso foi o repórter fotográfico Hernani Gomes, do Jornal União, que fez um grande trabalho aí com Geraldo Varela também, de cobertura dessa excursão e dessa volta, né? Dessa volta da delegação lá em Recife, depois aqui a festa em João Pessoa. Pois por hoje é isso, minha amiga e meu amigo. Foi mais ou menos assim que aconteceu essa excursão do Botafogo da Paraíba na Europa. Uma verdadeira aventura que entrou para a história do futebol paraibano e para a história do Botafogo da Paraíba. Se você gostou, se quer ver mais, se inscreva aqui no canal, dê a curtida também aí no vídeo. Então, muito obrigado. É isso que você vai acompanhar aqui no canal, muitas coisas históricas do futebol paraibano. Então, um abraço, até mais. Este é apenas um resumo de fatos que realmente aconteceram no futebol paraibano. Para saber mais, é importante ler.